Gleidson, sou da GESOL Eletropostos. A gente também trabalha com energia solar e produtos afins, né? Estamos situados aqui no Centro-Oeste, estamos no município de Goiânia e interior também, né? Temos filiais em São Paulo, Minas Gerais e temos também um bracinho no Ceará. Atendemos também o Distrito Federal, de Goiás, né? Mas o nosso foco é no Centro-Oeste, com braço em Minas e São Paulo. Mas a nossa ideia é ir até o Brasil inteiro, né? A gente não pensa em ficar só onde estamos, não. Mas começamos aqui e estamos aqui para crescer. Legal. Acho que agora me escuta certinho? Agora estou escutando. Beleza. Perfeito. Então, legal, Gleidson, você falou um pouquinho, se quiser até contar um pouquinho da trajetória da GESOL na mobilidade elétrica. Você falou que vocês têm o solar também, então se quiser explicar um pouco qual que era essa visão inicial de vocês quando começaram na mobilidade elétrica, né? Por que decidiram entrar no mercado e como é que foi realmente esse início de operação para vocês? Maravilha, Felipe. A gente, na parte de energia solar, nós já estamos desde 2014, 2015, né? O Tarcísio, meu filho aqui, iniciou nessa área e depois eu entrei junto. Já estamos aí há aproximadamente 12 anos, né? Nessa trajetória de energia solar. Em 2023, eu adquiri um BYD One Plus, e quando a gente começou a utilizar o carro, nós vimos a necessidade de pontos de abastecimento, né? E como a gente tem filial em São Paulo, em Minas, a gente notou que começou a ficar difícil de viajar no carro elétrico. Diante disso, a gente começou a procurar novos pontos, né? Procurar locais para a gente instalar carregadores, e descobrimos que era um baita do negócio, visto que não tinha quase carregadores na época, né? Foi final de 2023, início de 2024, né? A gente viu que estava com digamos assim, muitos buracos, né? Estava começando o carro elétrico, né? Digo assim, mais olhando a nossa região, né? E daí a gente procurou Uberlândia, procurou aqui em Goiânia. Colocamos um carregador aqui na porta da empresa, notamos que alguns clientes vieram aqui para carregar, num carregador lento ainda, né? Bem devagarinho. Aí surgiu a ideia da gente montar um hub de carregamento rápido, né? Começando aqui por Goiânia. E tivemos a ideia de fazer um hub fechado, um carregador rápido, e fomos muito felizes, né? Deu muito certo. E depois ampliamos, né? Começamos a colocar nas estradas e foi por aí afora, né? Então essa foi, digamos assim, o início da nossa trajetória em eletropostos. Legal. E o que você diria que foi os principais marcos ou essas viradas de chave que vocês tiveram, né? Você comentou ali de trocar do carregador lento para o rápido, imagino que esse tenha sido um desses. Tiveram mais instâncias assim que vocês pensaram, pô, isso aqui realmente é onde eu tenho que investir, é nisso aqui que eu tenho que seguir na operação? Sim, a gente no início nós começamos com outro software que não o da Voltbras e notamos ter assim alguns problemas que estavam chateando os clientes e a gente também, né? A gente estava com dificuldade e no intuito de crescer a gente chegou à conclusão de que a gente precisava de colocar um software um pouco melhor que nos proporcionasse crescimento, que nos proporcionasse coisas diferentes, tecnologias diferentes, né? Facilidades tanto para a gente quanto para o próprio cliente. Foi quando a gente procurou a Voltbras, fechamos contrato no meio do ano de 2024, mais ou menos, né, no primeiro semestre, para iniciar no segundo, e acho que isso foi uma virada de chave, foi um marco para nós de início, né, digamos assim. Se a gente não tivesse feito isso, eu não sei se a gente estaria onde nós estamos, né? Foi muito producente, digamos assim, a nossa decisão em termos de fazer essa virada de chave e mudar o software de abastecimento. Foi, digamos assim, um pouco trabalhoso, né? Mas isso faz parte, né? Mas foi bom. Legal. E ali, tanto que na nossa convenção no começo do ano, vocês foram premiados, né? Com o maior faturamento por estação e o hub mais inovador.
E aí, migrando um pouquinho mais para essas conquistas que vocês tiveram, queria escutar um pouco de ti. O que vocês acreditam que foi o principal diferencial que vocês tiveram para conseguir alcançar esses dois resultados, né? Tanto o faturamento quanto essa questão mais inovadora também. O que a gente mais acredita, Felipe, foi a questão do hub fechado, sabe? A gente notou que o cliente fica muito feliz em ter o local mais seguro, né? Fechado no sentido dele estar ali tranquilo para poder abastecer, principalmente as pessoas que viajam passando por Goiânia, elas se sentem muito mais seguras estando num local com a família, onde não tem gente entrando e saindo, né? Não tem movimentação. Esse foi um dos pontos que a gente notou que teve muita diferença. A questão da gente fornecer também uma geladeira, água, algum tipo de bebida, também facilita, né? O coworking também, com internet, um local para a pessoa tirar um notebook, o próprio celular e alguns trabalharem, né, enquanto estão aguardando o carregamento, também foi outro ponto que ajudou muito nesse crescimento, né, nesse diferencial. A gente criou também o cliente VIP, com entrada 24 horas nesse hub todo automatizado, né? O cliente faz o cadastro, automaticamente quando ele chega, a nossa câmera faz a leitura da placa do veículo, já abre o portão, e isso traz uma segurança, traz uma certeza de que a gente trabalha com tecnologia de ponta, né? Ele pode entrar e sair quando quiser, mas fica tudo registrado, não há qualquer um que entra, né? É só aquele cliente VIP, aquele cliente pré-cadastrado, né? Então, achei que isso foi um dos fatores que trouxe essa, digamos assim, esse resultado de maior faturamento por estação. E a questão da inovação foi a gente buscar, inicialmente a gente colocou a tag com RFID, e a gente sabe que tem clientes que têm uma certa dificuldade com a utilização de celular, de aplicativo, né? E isso agiliza muito, ajuda demais. Ele chega, só encosta a tag e já começa o abastecimento. Depois também a gente trabalhou a inovação do EVID, que a gente ainda está no processo ainda de melhoria, mas já iniciamos e notamos que o cliente fica muitíssimo satisfeito, né? Essa lógica da inovação traz uma certa segurança para o cliente. Ele vê que a gente está no mundo tecnológico igual o carro que ele comprou, né? Se ele comprou um carro tecnológico, ele precisa de abastecer em locais que têm a mesma visão, que têm a mesma lógica em tecnologia. Então, acredito que esse tenha sido os principais fatores, né, que diferenciaram. Além disso, a gente trabalha muito com a humanização de atendimento. A gente notou que quando o cliente tem a dificuldade e uma pessoa entra lá e ajuda ele digamos assim, a baixar o aplicativo, a cadastrar um cartão, a colocar o bico, a fazer a leitura do QR Code, são tudo coisas simples, mas a gente sabe que tem pessoas que não têm muita facilidade com a tecnologia, né? E aí, essas pessoas que têm essa dificuldade, quando encontram uma pessoa que ajuda ele a utilizar, ele fica muito satisfeito. A gente tem clientes aqui que dizem para nós que vêm aqui justamente por isso. Independente do número de vezes, da quantidade de dificuldade que ele tem, a gente está sempre pronto a atendê-lo. Também isso foi um dos motivos que aumentou o faturamento dentro de um mesmo hub, né? E por último, para finalizar esse tópico, o que a gente notou? Como o pessoal vinha aqui e começou da fila, nós começamos por mais bicos próximos um do outro, né? Então, aqui no Jardim América, a gente tem 7 bicos rápidos e 4 bicos lentos. Então, o que acontece? É tudo num espaço aqui de 80 a 100 metros de distância. O cliente sabe que vindo aqui para esse setor, ele possivelmente vai encontrar a vaga para carregar o seu carro elétrico, né? Porque às vezes ele pode olhar no aplicativo e está tudo ocupado, mas até chegar aqui pode ser que um já saiu e ele já consiga abastecer. Automaticamente ele prefere o nosso hub ou os nossos pontos de abastecimento do que o do concorrente, né? Porque às vezes o concorrente só tem um carregador lá com 2 bicos ou com um bico só. A gente tem 11 bicos aqui num espaço aqui de 500 metros aproximadamente, né, do primeiro ao último, para poder fazer o abastecimento, né? Isso também ajudou muito a ter um faturamento maior por estação.
Legal. É que nem tu falou, tem muita coisa que vai contribuindo para esses dois resultados ali, né? Tanto de faturamento quanto de inovação. E eu acho que o que mais chama atenção é justamente essa questão do hub fechado, que o motorista faz um cadastro para entrar, e que é uma coisa que a gente acaba não vendo tanto, né? Normalmente são hubs abertos, que qualquer um entra lá a qualquer momento e recarrega. E como é que vocês sentiram que foi a reação do pessoal quando vocês trouxeram esse modelo de negócio, né? Porque como não é uma... O carregador já não era algo que os motoristas estavam tão habituados, e vocês trouxeram o carregador junto com esse outro adicional ali de ser um hub fechado, com segurança, e como é que foi a sensação do mercado que vocês viram? Então, rapaz, esse é um ponto até polêmico, né? Quando você conta para outras pessoas que não têm o sucesso, né? Todo mundo fala, poxa, mas já é difícil baixar o aplicativo e tal, ainda tem que fazer cadastro VIP, ainda tem que fazer isso, fazer aquilo e tal, né? Realmente, inicialmente, deu um certo medo, porque a maior parte das pessoas eram contra essa ideia, né? De hub fechado. Uma vez que a maior parte dos hubs no Brasil e no mundo são abertos, são pontos de abastecimento de rua. O que nos levou a fazer isso foi acreditar que a gente precisa de tranquilidade e segurança, porque você fica pelo menos lá 40 minutos, 50 minutos, às vezes uma hora, conforme o carro até 1 hora e meia. Então a gente falou, nós precisamos de ter pelo menos um ponto que traga essa tranquilidade para o cliente. E começamos a notar que os clientes começaram a dar um feedback positivo, né? Tinha aquela dificuldade momentânea de primeira vez, só que, digamos assim, a segunda, terceira, quarta supera. Então, acaba que o próprio cliente fez a propaganda de que vale a pena ter essa pequena dificuldade inicial para ter uma facilidade posterior. Porque depois o fato dele ser fechado não atrapalha em nada, né? Ele chega e encosta o carro ali no portão, o portão já abre, já fecha, ele passa o RFID ou o EVID e já começa a carregar, então ele não tem absolutamente nenhuma dificuldade depois de abastecido. O cliente, na primeira vez, naturalmente, aquele que não conhecia, sente uma certa dificuldade, mas como a gente tem o atendimento humanizado, a gente tira essa dúvida e digamos assim, aquele medo dele de ficar perdendo tempo, né? Mesmo o transeunte, aquele que passa uma vez ou outra, fica feliz de fazer o cadastro e ficar ali em segurança, entendeu? Com o número de câmeras tudo filmando, gravando, ele se sente seguro lá no nosso hub. Legal, legal. A gente sabe que essa comodidade junto com a segurança, acho que são os dois principais fatores, né, que mais mantém os motoristas ali. E vocês sentiram ali que teve algum desafio que vocês destacam como esse desafio que foi o principal na estruturação da operação de mobilidade de vocês? Felipe, teve sim. A gente, digamos assim, a gente teve muita dificuldade com relação à parte de software, né? A gente evoluir, a gente, digamos assim, criar as novidades e ir aparando as arestas, né? Tudo aquilo que a gente coloca como diferencial, existe um trabalho atrás. Não tem como a gente simplesmente colocar as coisas e não ter problema, né? Então a gente teve assim, uma certa dificuldade, mas tivemos um amparo muito grande da Voltbras. A gente notou que todas as dificuldades que a gente teve, a gente posicionou, e a Voltbras sempre esteve do nosso lado, sempre apresentou propostas, inovações também junto com a gente, adequações quando necessário, né? Então essas dificuldades elas foram sanadas com a nossa equipe técnica e com a equipe técnica da Voltbras. Eu achei que assim, tivemos problemas, mas os problemas foram resolvidos, né? E não foram lentos, né? Não foram rápidos. Tanto é que a gente ganhou também um segundo prêmio lá de taxa de maior ocupação de carregadores, e eu acho que esse segundo prêmio de maior taxa de ocupação se deu justamente a esse cuidado que a gente tem em não deixar os carregadores parados, né? A gente está avaliando, olhando, tanto o lado daquele que está utilizando o carregador, quanto o nosso lado também, de não deixar a máquina parada, né? Ou com falta de energia, ou com algum componente queimado,
ou com a falta de internet, ou com o problema no software de utilização, né? Esses problemas foram sanados em conjunto com a equipe técnica da GESOL e a equipe técnica da Voltbras. Legal. E todo esse cuidado que vocês têm é uma coisa que deu para a gente ver bem, né? Então, ali, 1 mês e meio, mais ou menos, que a gente conseguiu visitar vocês, deu para ver toda essa organização, esse cuidado que vocês têm no Hub, toda essa operação bem redonda ali para realmente garantir essa boa experiência dos clientes, né? E é uma coisa muito legal que vocês conseguem manter esse modelo e expandir de forma sustentada, assim, também mantendo um bom padrão de atendimento em outros lugares, né? E aí, justamente nesse sentido que eu queria entender o que vocês cultivam internamente na empresa para manter esse padrão, né? O que vocês valorizam como cultura, como mentalidade da empresa? Então, uma das coisas para abrir novos pontos, a gente visa muito essa possibilidade de manter a qualidade de atendimento, tanto humanizado quanto a parte tecnológica e de assistência, né? Nós abrimos em postos de gasolina, mas nós seguimos a mesma coisa. Tem a parte da conveniência, né? Tem o restaurante, tem o local tem banheiro, tem o local de bebida, comida, etc., né? Principalmente em estrada, a gente está visando muito isso. E também a questão da gente focar nas soluções que o cliente precisa. Sempre a gente ouve muito o cliente, né? O pessoal tem a liberdade, liga nos nossos celulares, a gente ouve muito a necessidade dele. Quando a gente foca na solução do cliente, a gente traz o cliente para dentro da empresa e ele leva a nossa empresa para outros clientes. Ele só consegue passar essa informação para novos clientes porque ele fica satisfeito. Então, internamente, a mentalidade nossa é vender solução. Não é vender problema, é vender solução. E a gente não vende só energia, a gente vende solução. Como a gente agrega energia solar, a gente agrega carregador portátil, a gente agrega a instalação de wallbox, agrega a própria instalação de energia solar nas casas, residências, fazendas de clientes que têm condição de abastecer em seus pontos comerciais ou residenciais, né? Porque muitas vezes o cliente passa por aqui, mas ele mora no interior, ou ele mora na fazenda, ou ele tem a fazenda e passa por Goiânia, ou ele mora em Goiânia e vai na fazenda, né? Ou mora em apartamento e precisa do nosso hub de abastecimento. Então, a gente foca muito em trabalhar soluções para o cliente. Aí, automaticamente, o cliente se aproxima mais da GESOL. Não é apenas um ponto de recarga, não é um carregador isolado para alguém passar lá, abastecer e ir embora, né? A gente tem todo um trabalho de foco no cliente. Sim, e dá para ver esse foco tanto do lado da operação B2C, né, para o motorista, que nem você falou aqui no Hub, vocês têm uma geladeira, vocês têm ali o coworking para o motorista poder esperar enquanto recarrega. E eu achei interessante que tu falou essa parte de integrar com o solar. Como é que vocês veem a conexão da operação que vocês têm hoje no solar com a operação que vocês têm hoje na mobilidade elétrica? Como é que elas se conversam? Rapaz, elas se conversam muito bem, porque naquele cliente que tem espaço para instalar energia solar, ele fica dos mais satisfeitos quando a gente oferece e mostra para ele que ele pode economizar quase zerando o custo de transporte dele, né? Uma vez que o carro elétrico já diminui muito o custo do veículo em si. Quando a parte de abastecimento, você consegue colocar energia solar na casa dele, ou na fazenda dele, ou na empresa dele, ele não tem custo se ele tiver energia solar, né? Quando ele só vai ter custo nos hubs de abastecimento quando viajar. Aí, se ele pegar todo esse custo de abastecimento em viagem e dividir pelo custo de rodagem, que aí inclui o custo zero que ele abastece em casa, ele fica extremamente satisfeito, ele fica muito feliz, né? Então, a gente vende e mostra essa ideia de que a energia solar é o ponto positivo, tanto para quem tem hub, para quem tem pontos de recarga, quanto para um motorista que tem espaço para abastecer em suas residências ou pontos comerciais, né? Ou fazendas, né? Então, funciona muitíssimo bem, Felipe. É fantástico, viu? É muito bom.
Que legal. E é justamente uma conversa bem interessante desse discurso da energia limpa, né? Então, tanto o carro ali que não polui, quanto a geração de energia limpa de uma forma própria, ele também, então, conversa muito bem, e é legal ver que isso realmente traduz dessa teoria, né, que a gente imagina que conversa para realmente para a prática com vocês, né? Sim, é E claro. o que vocês veem para esses próximos anos, né? Então, quais são os próximos passos que vocês veem na operação? Como é que vocês estão olhando para alguma nova iniciativa, algum tipo de expansão, até alguma tecnologia para agregar nos hubs de vocês, alguma coisa assim? O que vocês estão olhando hoje de próximos passos? Então, a gente tá olhando da seguinte forma. Nós vimos que ainda no nosso negócio, né, no negócio de carregador elétrico, nós estamos engatinhando, né? A gente pretende colocar mais carregadores lentos e mais carregadores rápidos, andar meio que em conjunto. Em termos de rentabilidade, a gente sabe que os carregadores rápidos é que nos trazem rentabilidade, mas olhando a lógica de servir o cliente, a gente sabe que tem muitos veículos que só abastecem em carregadores lentos, então a gente precisa servir o cliente, não pensar só no dinheiro que a gente ganha, né? Porque esse cliente que é servido com carregador lento, ele fica satisfeito e faz o nosso setor crescer, não só a GESOL, mas o setor de mobilidade, né? Então é preciso que a gente enxergue muito esse lado do cliente. Então a gente pretende continuar crescendo, tanto olhando para o lado do carregador lento, quanto para o lado do carregador rápido. A gente pretende continuar trabalhando na velocidade de carga, né? Velocidade de carga, que eu falo assim, quando ele chegar nos carregadores, ele conseguir carregar o mais rápido possível, tanto na utilização do software, né, do GSO Eletroposto, com o Voltbras, dele ser mais ágil, mais rápido, né? Nessa última mudança que a gente teve aí do EVID, a gente notou que melhorou muito, né? Está muito rápido já da gente clicar na tela e colocar o bico e ele iniciar a carga. A gente continuar trabalhando para a inovação dos carregadores, também no firmware, no intuito de conversar melhor com o nosso software e agilizar essa parte. Colocação de carregadores aí na faixa de 80K, eu acredito que eles ajudam mais no número de veículos que hoje são comercializados, né, com velocidades vamos falar, entre 60 e 90K, então você acaba conseguindo carregar carros de forma um pouco mais rápida. Os carregadores de 80, eles, ao dividir, cai 40 para cada um, mas aí atende a maior parte dos minis, né? E olhando para os veículos que são mais vendidos no Brasil hoje, a gente vê que o Dolphin Mini vende muito e a velocidade máxima de carga dele é 40. Então a gente atinge esse cliente, né, com carga máxima, velocidade máxima de carga, né? Então a gente pretende continuar trabalhando com essa ideia de aumentar a velocidade e satisfação no momento de carga, né? Continuar vendo a questão dos hubs que atendem com banheiro, que atendem com os pontos de água, de bebida, de comida, de conveniência, né, de internet, né, para facilitar para que ele não se sinta, digamos assim, isolado, sozinho, achando ruim ficar esperando. Inicialmente, quando a gente comprou o carro, a gente achava assim, puxa vida, eu vou ficar lá meia hora, 40 minutos, uma hora esperando, é tempo demais. Quando você viaja e vê que 30, 40 minutos é o tempo necessário para você ir no banheiro e tomar uma refeição. E você descobre que é o tempo que o carro precisa para se abastecer também, né? Se a gente consegue ter um carregamento rápido, lá um carregamento bom. Então, isso você não está esperando muito mais. A pessoa que está viajando no carro a gasolina, acontece a mesma coisa, ela vai parar para ir no banheiro, para comer um salgado, para tomar uma refeição, e vai esperar os mesmos 40, 50 minutos lá no posto. Então, a gente vê que hoje já estamos conseguindo fazer viagens com velocidade próximas de carros a combustão. Não é igual, obviamente, mas já está bem parecido, né? A gente pretende continuar melhorando essa questão da velocidade de carga e melhoria de abastecimento.
Legal. E duas coisas que você comentou que eu achei muito interessante, que eu acho legal frisar, é a parte de que nem todo mundo é atendido pelo carregador DC, então mesmo que o pessoal olha bastante, o DC que vai me dar mais retorno, mas o AC também é importante porque tu consegue atender todo tipo de cliente, né? Muitas vezes ainda mais conversando esses dois, que nem vocês têm no Hub ali que você comentou, né? A gente tem os DCs, a gente tem o AC junto ali para realmente conseguir abarcar o cara que tem um carro híbrido, ou até alguém que não vai precisar de uma carga rápida. E também o ponto de se atentar bastante a esse limite de potência de carga dos veículos, né? Porque se a gente vai considerar esse aproveitamento, muitas vezes ter um carregador de 150 não vai ter o mesmo aproveitamento proporcional do que seria esse aumento do de 40 ou do de 80, que nem você falou. Isso é bem legal de analisar também. E hoje, como é que vocês estão olhando essa parte de expansão, né? Você falou ali que vocês têm um pezinho ali em algumas cidades, né? Estão expandindo para alguns locais. Qual que é o foco de vocês hoje? É mais essa atuação no Centro-Oeste? É mais uma atuação mesmo nacional? Qual que é o caminho que vocês estão visando de crescimento? Olha, a gente está visando crescer tanto no interior aqui de Goiás, né? Goiânia também a gente já está com um novo hub sendo montado, acredito que em uns de 30 a 60 dias a gente deve estar inaugurando ele. Vai seguir o formato daqueles que vocês conheceram aqui fechado. Já temos foco também em algumas cidades que são chaves para saída de viagem em grandes cidades aqui para outros estados também. Mas também estamos fechando com algumas redes para, digamos assim, andar pelo Brasil afora. Nós estamos assinando um contrato com uma empresa agora que ela tem 70 filiais e ela tem filial na capital, Paulista, Curitiba, tem para o Norte, Nordeste e tal. Então a gente vai, digamos assim, escolher alguns pontos inicialmente, mas a ideia é chegar ao ponto de instalar nos 70 pontos dessa empresa. Então, digamos assim, não tem um limite de ficar só no estado de Goiás. A gente vai instalar no Brasil inteiro, né? A nossa ideia é continuar crescendo para o Brasil inteiro. Mas, naturalmente, que com responsabilidade, com cuidado, né? Sem fazer bobagem, sem fazer de qualquer forma. A gente quer manter a qualidade que a gente teve e tem até hoje, né? A gente pretende continuar com a mesma lógica de trabalho, né? Com os mesmos valores que a gente colocou na nossa empresa até agora. Essa é a ideia. Legal. De crescer. E como é que vocês enxergam hoje a interoperabilidade, né, o roaming de estações? Porque a gente sabe que às vezes não dá para ter braço para chegar em todo lugar, né? Vocês estão vendo como essa frente de roaming, essa nova tendência que está surgindo no mercado? Felipe, eu acho fantástico, sabe? Eu sou assim, uma das pessoas que mais aderiu à ideia do roaming, né? No nosso último congresso em Florianópolis, eu deixei bem claro, conversei com vários outros empresários do setor e deixei à vontade a lógica de criação da nossa empresa, assinar os contratos de roaming com as outras, porque, digamos assim, o nosso crescimento ele está pautado na ajuda mútua. Sozinho a gente não vai, né? Então, eu acho que a lógica do roaming é um jeito de crescermos juntos, de darmos as mãos e crescermos Brasil afora e mundo afora, para aqueles que querem chegar à América Latina, Europa, etc. Né? Eu acho que não tem limite para quem quer crescer, mas sozinho é difícil, né? Eu acho que o roaming é fantástico, não devemos abrir mão disso. A cooperação mútua é o que faz o crescimento nosso, né? Principalmente no ramo de mobilidade, que a gente precisa se deslocar de um ponto para outro, né? E olha que a gente nem começou na lógica de caminhões e vans e entregas, que está muito, muito, muito engatinhando, né? Quando chegar nesse ponto aí que a gente vai precisar de ajuda um dos outros mesmo, né? De mãos dadas com força. É muito bom, a lógica do roaming é muito boa. Que legal, que legal. Principalmente porque, que nem você falou, essa confiança que vai ganhando do mercado, né? Ter essa abrangência ajuda muito a construir uma confiança no mercado, na rede de vocês, tudo, e realmente é um sistema que vai se retroalimentando, né? Então, o pessoal vai realmente ganhando confiança e vai cada vez mais expandindo o mercado.
E hoje, queria entender um pouco na prática de que forma que vocês veem que a Voltibras apoia a GESOL na operação de vocês. Felipe, apoia demais da conta. A gente, em todas as reuniões que a gente tem feito com a Voltibras, a gente nota que as nossas propostas são muito bem avaliadas, são todas discutidas, né? As propostas de reuniões semanais fantástico. Todas as ideias que a gente coloca, elas são avaliadas dentro da Voltibras, né? Isso mostra o quanto a Voltibras está, digamos assim, preocupada em fazer com que os hubs, com que o CPO, com que toda a rede de mobilidade avance, né? Ela não está querendo fazer o dever de casa sozinha e largar a gente tentando fazer o nosso dever de casa sozinho, né? Mesmo porque nós dependemos um do outro, né? A gente precisa da Voltibras, precisa do software para receber, para abastecer, e eu tenho certeza que a Voltibras precisa de nós como clientes para fazer com que o mercado cresça, né? Mais pontos de abastecimento, mais energia a ser vendida, mais atendimento de qualidade, né? Eu vejo que a Voltibras é um dos pontos mais importantes na questão da mobilidade elétrica no Brasil. Se você não tiver um software parrudo, um software de qualidade, com pessoas de qualidade para ir aprimorando e tirando os gargalos, a gente acaba não dando o atendimento que o cliente merece. Eu vejo que é extremamente importante e estou muito satisfeito com a Voltibras hoje, viu? Muito, muito. Que bom, eu fico realmente feliz de escutar isso, que a gente está conseguindo ajudar, está contribuindo de forma positiva para a tua operação. E para encaminhar mais para o final, um pouco antes ali da gente realmente abrir mais para o pessoal perguntar, tudo, queria entender o que vocês diriam ali para quem quer iniciar, quem quer crescer nesse setor de recarga, né? E uma mensagem que vocês gostariam de deixar para esse mercado de mobilidade elétrica. Ah, sim. Eu tive olhando essa semana, Felipe, o relatório da FenaBrave, né, com relação aos emplacamentos de veículos no Brasil, tanto a combustão quanto elétricos. E a gente viu que nesse ano nós já estamos com um percentual aí na casa de 10% de veículos elétricos e híbridos, né, em relação aos veículos totais emplacados. Ou seja, nós já estamos com uma fatia muito boa do mercado em tão pouco tempo, né? E com isso, a gente vê que o mercado cresceu muito nos últimos anos e tende a crescer demais. As perspectivas com a chegada das novas marcas, como a Omoda, a GAC, a Jayco, a Lip Motors, que deve chegar em dezembro, os novos veículos da Chevrolet, que já lançou vários carros, né? A BMW, que já anunciou que os veículos de luxo serão só elétricos, a Volvo, que ampliou em demasia seus carros somente elétricos. Então, toda a parte de veículos elétricos em crescimento, com foco no veículo elétrico, faz com que a gente desse mercado de eletromobilidade foque em crescimento do nosso segmento também. É essa lógica que eu deixo para o pessoal, que o mercado está crescente igual foguete. Então, nós precisamos de muitas pessoas com foco em colocar mais carregadores, mais hubs e focar realmente no atendimento do cliente. Nós só estamos começando. Aqueles que têm vontade de empreender no segmento, eu acredito que está no momento certo. Vamos trabalhar em cima disso, vamos juntar, né, as empresas que já estão hoje, aquelas que querem empreender no segmento, né? A GESOL está à disposição, caso queiram fazer parcerias ou mesmo trocar ideias, a gente está aberto para contribuir com o segmento, né? A gente não tem a mínima pretensão de crescer sozinho, a gente cresce juntos. Então, estamos abertos tanto a parcerias quanto a ajuda mútua. E, naturalmente, que a gente precisa muito da ajuda de todos, né? Precisamos da ajuda de vocês, da Voltibras, e das empresas que querem trabalhar junto conosco, para a gente trabalhar junto.
Então, estamos aí a Legal, mensagem. legal. Bem legal. E até o pessoal deixou ali alguns comentários, a Júlia falou ali, comentou ali, parabéns, GESOL, que vocês realmente foram um diferencial na mobilidade elétrica dentro de Goiânia. O Fabrício também parabenizou você, ao time da GESOL, falando ali da diferença que vocês fazem no Centro-Oeste, então realmente dá para ver ali que está sendo bem recebido pelo mercado, estão conseguindo prestar esse bom trabalho que o pessoal tá gostando, né? E até o Vitor deixou uma pergunta ali, se vocês já testaram, até pensaram em parceria com aplicativo de mobilidade e até concessionária para oferecer parceria de desconto, até fluxo de receita adicional. Sim, nós já pensamos, inclusive começamos um trabalho, nós já fizemos uma visita agora essa semana para o pessoal da Omoda e já colocamos à disposição alguns vouchers de desconto, né? Justamente para a gente criar essa parceria junto às concessionárias, né? Oferecendo descontos, tanto vindos da concessionária quanto vindos da GESOL, no intuito de ampliar essa ajuda, essa comunicação, né? No intuito deles venderem mais carros e a gente vender mais serviço e venda de energia, né? Para a gente trabalhar melhor esse mercado. Estamos à disposição, inclusive outros que queiram procurar a gente. Nós já estamos procurando as concessionárias, mas aquelas que quiserem procurar a gente, estamos abertos, sim, a novas parcerias. E com aplicativos também, né? Os aplicativos que enxergarem que é possível trabalhar com a gente, estamos abertos para a gente fazer parceria. Legal. Pessoal que está acompanhando aí a live, alguém tem mais alguma pergunta que queria deixar para o Gleison? Até Gleison tem mais alguma colocação que gostaria de fazer? Uma outra coisa que acho que é legal falar, Gleison, de toda essa análise que vocês fazem, né? Enquanto ali a gente espera para ver se mais alguém tem alguma coisa para pontuar. Uhum. Como é que vocês utilizam como é que vocês olham para esse comportamento dos usuários, né? Como é que vocês identificam os padrões de uso, tudo isso, para realmente conseguir otimizar essa ocupação do posto, né? A trabalhar o fluxo para evitar, às vezes, uma sobrecarga do ponto, né? Que tem muita gente utilizando, fica fila. Como é que vocês fazem para realmente tornar essa experiência mais fluida, mais otimizada? Então, a gente até está tentando criar agora, eu coloquei aqui uma anotação aqui, que nós estamos desenvolvendo aqui uma métrica de cálculo para a gente verificar a questão da utilização e das perdas de carga, né? Se o cliente está conseguindo carregar a quantidade que de fato ele gostaria, se ele está parando antes, o que está acontecendo com a carga. Começamos a criar algumas ideias aqui de cálculos e de verificações, né, na nossa avaliação, né, e depois trabalhar no dashboard, para que a gente consiga verificar se a gente pode ou não melhorar a questão da carga do cliente, né? Porque vira mexe, tem um ou outro que comenta que às vezes caiu antes da hora, parou. A gente estamos tentando descobrir por que isso acontece. A gente sabe que tem questão de limite de crédito, tem questão de limite de... sei lá, pode acontecer de ter algum problema no carregador, a gente não conseguiu identificar, mas pode ser que exista. Então, nós estamos trabalhando na identificação do que pode ter de melhoria na avaliação de cada carga, né? Principalmente quando o cliente nos dá retorno. Isso facilita muito, né? Que aí a gente vai no ponto certo. Mas a gente está desenvolvendo uma métrica aqui que nos próximos meses aí a gente deve implantar alguma coisa nova aí no sentido de avaliar esse resultado positivo e negativo de recargas. Nós estamos trabalhando legal. Legal. Até o Vitor deixou uma outra pergunta ali, como é que vocês estão analisando a ociosidade dos pontos de recarga? Está sendo uma coisa muito recorrente para vocês? Vocês estão fazendo algum incentivo para rotatividade, até para realizar a recarga nesse horário que tem menos demanda?
Olha, a ociosidade no nosso caso aqui não é tão grande, não. Sabe, a gente tem um fluxo de carga bastante interessante. São poucos os horários que têm ociosidade. E tem horários que ainda dá fila, né? Principalmente fim de semana, feriados. Acontece às vezes de chegar e ainda dar uma filazinha. Não está tão comum quanto antes, mas ainda está dando um pouquinho. Aí acaba que a gente não está tendo que fazer nenhum tipo de trabalho em cima da ociosidade, porque ela está muito pequena, né? Ociosidade do ponto de vista da GESOL, né? Então, a gente não tem se preocupado muito com isso, não, sabe? Tá até legal. Na parte de estrada, está mais ocioso. Mas na parte de estrada, assim, é algo que o cliente deveria estar passando por ali, né? Depende daqueles que viajam e viajam por aquela estrada, né? Diferente da cidade. É um pouco mais difícil de você trabalhar a ociosidade na estrada. Na cidade dá para trabalhar, na estrada eu acho difícil. Legal, legal. É bom que não está sendo um problema grande para vocês, né? Porque o pessoal já tem que esperar, já é um hub que fica fechado, então como o pessoal fica mais próximo, acredito que isso também estimula bastante a ter uma rotatividade mais alta das vagas, né? Sim, sim, bastante. E não sei se tem mais alguma pergunta, alguém que gostaria de pontuar alguma coisa. Eu vi ali que o Vitor deixou. Senão, acho que a gente fechou esse painel, podemos encaminhar aqui para finalização. Gleidson, muito obrigado por toda a abertura, por todos esses pontos que você trouxe. Foi muito, muito rico esse material, foi muita coisa que dá para tirar de bastante insight ali que você trouxe. E para quem está assistindo, a gente vai dar uma pausa agora, 15 minutinhos, 12h30 a gente volta com o painel da Livoltec. Gleidson, se quiser falar alguma coisa aí para fechar também, fica à vontade. Quero só agradecer a Voltbras e a toda a equipe, né, por essa oportunidade. É uma grande oportunidade para a gente mostrar a nossa empresa, mostrar o nosso trabalho, né, e também agradecer o trabalho que a Voltbras tem feito para crescimento da mobilidade no Brasil, né. Eu acho que esse trabalho conjunto conosco aí vai fazer com que a mobilidade seja cada vez mais crescente, assim como a venda de veículos elétricos. Muito obrigado e que a gente tenha novas oportunidades aí pela frente. Que bom. Muito obrigado, Gleidson. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.